Santa Brígida da Suécia. Sobre Cristo simbolizado por ouvires e as palavras de Deus pelo ouro. Sobre como estas palavras devem ser transmitidas às pessoas com o amor de Deus, uma reta consciência. Seus 5 sentidos sob controle. É sobre como os pregadores de Deus devem ser diligentes e não preguiçosos ao vender o ouro. Isto é, ao transmitir a palavra de Deus. Capítulo 14. Sou como um habilidoso ouvires que envia seu servo para vender seu ouro por toda a região, dizendo-lhe: tu deves fazer 3 coisas. Primeiro, não deves confiar meu ouro a ninguém, exceto aqueles que têm visão calma e clara. Segundo, não o confies a pessoas que não têm consciência. Terceiro, coloque meu ouro à venda por 10 talentos pesados 2 vezes. Uma pessoa que se recusa a pesar meu ouro 2 vezes não o receberá. Deves tomar cuidado com 3 armas que meu inimigo utiliza contra ti. Primeiro, ele quer fazer-te demorar a expor meu ouro. Segundo, ele deseja misturar metal inferior ao meu ouro para que os que o veem e o testem pensem que meu ouro não passa de barro podre. Terceiro, ele instrui seus amigos para que te contradigam e clamem constantemente que meu ouro não é bom. Eu sou como este ouvires. Forjei tudo no céu e na terra, não com martelos e ferramentas, mas com meu poder e força. Tudo o que existe, existiu e existirá é previsto por mim. Nem mesmo um pequeno verme ou o menor dos grãos pode existir ou continuar a existência sem mim. Nem a menor coisa escapa da minha presciência, porque tudo vem de mim e é previsto por mim. Entre todas as coisas que criei, entretanto, as palavras que saíram de meus lábios são de grande valor, assim como o ouro é mais valioso do que outros metais. É por isso que meus servos, através dos quais envio meu ouro por todo o mundo, devem fazer 3 coisas. Primeiro, eles não devem confiar meu ouro a pessoas que não tenham visão calma e clara. Você pode perguntar: o que significa ter uma visão clara? Bem, uma pessoa com visão clara é a que possui sabedoria divina junto com divina caridade. Mas como você pode saber isto? É óbvio. A pessoa que possui visão clara e que pode receber meu ouro é a que vive de acordo com a razão, que se afasta da vaidade e curiosidade humanas, que não busca nada tanto como Deus. Mas esta pessoa é cega se possui conhecimento, mas não põe em prática a caridade divina que conhece. Ela parece ter seus olhos em Deus, mas não os tem, porque seus olhos estão no mundo e voltou suas costas para Deus. Segundo, meu ouro não deve ser confiado a alguém que não tenha consciência. Quem possui consciência senão a pessoa que controla seus bens temporais? Quem possui consciência senão a pessoa que controla seus bens temporais e perecíveis com vistas à eternidade, que tem sua alma no céu e seu corpo na terra, que reflete diariamente sobre como irá deixar a terra e responder a Deus sobre suas ações? Meu ouro deve ser confiado a tal pessoa. Terceiro, ele deve colocar meu ouro à venda por 10 talentos pesados 2 vezes.
O que essa balança usada para pesar o ouro simboliza senão a consciência? O que as mãos que pesam o ouro simbolizam senão uma boa vontade e desejo? Quais são os contrapesos a serem usados senão o trabalho espiritual e o corporal? Uma pessoa que quer comprar e guardar meu ouro, isto é, minhas palavras, deve examinar a si mesma corretamente na balança de sua consciência e considerar como irá pagar por eles com 10 talentos cuidadosamente pesados, de acordo com minha vontade. O primeiro talento é a visão disciplinada da pessoa. Isto a faz considerar a diferença entre a visão corporal e a espiritual. Qual utilidade há na beleza e aparência físicas? Quanta excelência há na beleza e glória dos anjos e dos poderes celestes que ultrapassam todas as estrelas do céu em esplendor. É que deleite uma alma possui nos mandamentos de Deus e em sua glória. Este talento, quero dizer, a visão física e espiritual, que é encontrada nos mandamentos de Deus e na castidade, não são medidas na mesma balança. A visão espiritual conta mais que a corporal e pesa mais, visto que os olhos de uma pessoa devem ser abertos ao que é benefício para a alma e necessário para o corpo, mas fechados para a tolice e a indecência. O segundo talento é a boa audição. Uma pessoa deve considerar o preço da linguagem indecente, tola e zombateira. Certamente não vale mais do que um sopro de ar. É por isso que uma pessoa deve ouvir louvores e hinos de Deus. Deve ouvir os feitos e dizeres dos meus santos. Deve ouvir o que ele necessita para estimular na virtude sua alma e seu corpo. Este tipo de audição pesa mais na balança do que ouvir indecências. Este bom tipo de audição, quando é pesado na balança e comparado ao outro tipo, irá deslocar a balança muito para baixo, enquanto a outra, a audição vazia, se deslocará para cima, pois não pesará nada. O terceiro talento é o da língua. Uma pessoa deve pesar a excelência e utilidade de um discurso edificante bem cuidado, na balança de sua consciência. Deve considerar a nocividade e inutilidade de um discurso vão e negligente. Deve destacar o discurso vão e amar o bom. O quarto talento é o paladar. Qual o paladar do mundo senão sofrimento? Trabalho duro no começo de uma empreitada, aflição à medida que continua e amargura no fim. Portanto, uma pessoa deve pesar cuidadosamente o paladar espiritual e o mundano. Mas o paladar espiritual pesará mais do que o mundano. O paladar espiritual nunca é perdido, nunca se torna monótono, nunca diminui. Este tipo de paladar começa no presente através da contenção da luxúria e através de uma vida de moderação, e dura para sempre no céu através do gozo de doces delícias de Deus. O quinto talento é o sentido do tato. Uma pessoa deve pesar quanta preocupação e miséria ele sente por causa do corpo. Quantas preocupações do mundo, todos os muitos problemas com seu vizinho. Então ele experimentará miséria em todos os lugares. Faça-o pesar também o quanto é grande a paz de espírito e a mente disciplinada. Quanto bem há em não se preocupar com vãs e supérfluas posses. Então ele experimentará consolação em todos os lugares. Qualquer um que queira medir bem isso,
deve colocar os sentidos espirituais e físicos na balança. E o resultado será que o espiritual supera o corporal. Esse fato espiritual inicia e se desenvolve através da tolerância paciente das contrariedades e através da perseverança nos mandamentos de Deus. E dura para sempre na alegria e no tranquilo repouso. Uma pessoa que atribui mais peso ao descanso físico e aos sentimentos e alegrias mundanos do que aos da eternidade não merece tocar meu ouro ou desfrutar minha felicidade. O sexto talento é o trabalho humano. Uma pessoa deve pesar cuidadosamente em sua consciência o trabalho espiritual e o material. O primeiro leva ao céu, o segundo ao mundo. O primeiro a uma vida eterna sem sofrimento, o segundo a uma tremenda dor e sofrimento. Qualquer um que deseja meu ouro deve atribuir mais peso ao trabalho espiritual, que é feito por meu amor e pela minha glória, do que ao trabalho material, já que as coisas espirituais duram, enquanto as coisas materiais passam. O sétimo talento é o uso ordenado do tempo. Uma pessoa recebe um certo tempo para devotar às questões espirituais sozinho. Outro período para as funções corporais, sem as quais a vida é impossível. Se não usadas de maneira sensata, são consideradas como uso espiritual do tempo. E outros períodos para atividades fisicamente úteis. Se uma pessoa deve prestar conta de seu tempo e também de suas ações, ela deve então dar prioridade ao uso espiritual do tempo antes de voltar-se ao trabalho material e controlar seu tempo de forma que as coisas espirituais seja dada maior prioridade do que as coisas temporais, de forma que não seja permitido que o tempo passe sem análise e correto equilíbrio requerido pela justiça. O oitavo talento é a justa administração dos bens temporais dados a uma pessoa, significando que uma pessoa rica, no que permite seus recursos, deve doar aos pobres com caridade divina. Mas você pode perguntar, o que deve dar uma pessoa pobre se nada possuir? Ele deve ter a reta intenção e pensar o seguinte: se tivesse algo, eu alegremente o daria com generosidade. Tal intenção é contada para ele como uma ação. Se a intenção do homem pobre é tal que ele gostaria de ter posses temporais como os outros, mas pretenderia doar uma pequena quantia em meras ninharias aos pobres, essa intenção é considerada como uma pequena ação. Então, uma pessoa rica com muitas posses deve praticar a caridade. Uma pessoa necessitada deve ter a intenção de dar, e isso lhe renderá mérito. Aquele que dá mais peso ao temporal do que ao espiritual, que dá a mim um shilling, ao mundo 100 e a si mesmo 1000, não usam um padrão de pesagem justo. Uma pessoa que usa um padrão como este não merece ter meu ouro. Eu, o doador de todas as coisas, e que também posso tirá-las, mereço a parte mais valiosa. Os bens temporais foram criados para o uso e necessidade humana, não para o supérfluo. O nono talento é o exame cuidados dos tempos idos e passados. Uma pessoa deve examinar suas ações. Que tipo de ações foram, o número delas e como ele as corrigiu e com que mérito. Ele deve também ponderar se suas boas ações foram em menor número do que as más.
Se ele achar que suas más ações são mais numerosas do que as boas, então ele deve ter um perfeito propósito de correção e está verdadeiramente arrependido de seus maus atos. Esta intenção, se for verdadeira e firme, pesará mais na visão de Deus do que todos os seus pecados. O 10º talento é a consideração e o planejamento do tempo futuro. Se uma pessoa tem a intenção de não querer amar nada além das coisas de Deus, de não desejar nada além do que ele sabe que agrada a Deus, de com boa vontade e pacientemente aceitar as dificuldades, mesmo as penas do inferno, para dar a Deus alguma consolação e fazer a sua vontade, então este talento sobrepuja todo o resto. Através deste talento, todos os perigos são facilmente evitados. Aquele que pagar estes 10 talentos terá meu ouro. Entretanto, como eu disse, o inimigo quer impedir que as pessoas entreguem meu ouro de 3 formas. Primeiro, ele quer fazê-los lentos e preguiçosos. Existem ambos, a preguiça física e a espiritual. A de tipo físico é quando o corpo se cansa de trabalhar, de levantar-se e assim por diante. A preguiça espiritual é quando uma pessoa de mente espiritualizada, conhecendo do doce deleite e graça do meu espírito, prefere descansar neste gozo em vez de sair e ajudar outros a compartilhar isso com ele. Pedro e Paulo não experimentaram o transbordante gozo do meu espírito? Se fosse minha vontade, eles teriam repousado escondidos no fundo da terra com o gozo interior que possuíam, em vez de saírem para o mundo. Entretanto, para que outros pudessem ser participantes do seu gozo e para instruir outras pessoas junto a eles, preferiram sair para o crescimento de outras pessoas e também para a maior glória delas, do que reterem sozinhos, sem fortalecer outros com a graça que lhes foi concedida. De maneira semelhante, meus amigos, embora gostem de estar sozinhos e desfrutar o gozo que já têm, devem agora seguir em frente para que outros também possam ser participantes de sua alegria. Assim como alguém que tem muitas posses não as usufrui sozinho, mas as transmite a outros. Assim também minhas palavras e minha graça não devem ficar escondidas e devem ser difundidas a outros, para que eles também possam ser edificados. Meus amigos podem ajudar 3 tipos de pessoas. Primeiro, os condenados. Segundo, os pecadores, isto é, aqueles que caem em pecados e se levantam novamente. Terceiro, os bons que permanecem firmes. Mas você pode me perguntar: como pode uma pessoa auxiliar os condenados, vendo que eles não são merecedores da graça e que é impossível para eles retornarem à graça? Deixe-me responder através de uma comparação. É como se houvesse inúmeros buracos no fundo de um precipício e qualquer um que caísse neles necessariamente afundaria até o fim. Entretanto, se alguém tampasse um desses buracos, aquele que caísse poderia não mergulhar tão fundo como se nenhum buraco tivesse sido tampado. É isto o que acontece com os condenados. Embora, devido à minha justiça e sua própria endurecida maldade, eles teriam que ser condenados em um certo e previsto momento, ainda a punição deles será mais leve se, através de outros, fossem bloqueados de fazer certas maldades e incentivados a fazer alguma coisa boa. É dessa forma que sou misericordioso mesmo para com os condenados,
Embora a misericórdia clame por indulgência, a justiça e a sua própria maldade se contrapõem a isso. Em segundo lugar, eles podem ajudar aqueles que caem, mas depois se levantam novamente, ensinando-os como se levantar, fazendo-os tomar cuidado para não cair, e instruindo-os a melhorar e a resistir às suas paixões. Em terceiro, eles podem ser benefícios para os justos e perfeitos. Eles também não caem? É claro que sim, mas é para sua maior glória e humilhação do demônio. Assim como um soldado levemente ferido em batalha fica mais incitado devido à sua ferida, e tornar-se-á ainda mais afiado para a batalha, assim também a tentação demoníaca da adversidade incita os meus escolhidos ainda mais a continuarem a batalha espiritual e a humildade. E eles fazem ainda mais fervente progresso para conquistar a coroa da glória. Assim, minhas palavras não devem ficar escondidas de meus amigos, pois tendo ouvido sobre a minha graça, eles ficarão ainda mais incitados à minha devoção. O segundo método do meu inimigo é usar a fraude para fazer meu ouro parecer barro. Por isso, quando qualquer uma de minhas palavras for transcrita, o escritor deve trazer 2 testemunhas confiáveis ou um homem de consciência provada, para certificar que ele examinou o documento. Somente depois disso pode ser transmitida a quem ele quiser, para que não chegue sem ser certificada às mãos de inimigos que podem adicionar alguma coisa falsa e que possa levar as palavras da verdade a serem denegridas entre pessoas simples. O terceiro método do meu inimigo é fazer seus próprios amigos pregar resistência ao meu ouro. Meus amigos devem então dizer aos que os contradizem: o ouro dessas palavras contém apenas 3 ensinamentos. Eles lhe ensinam a temer corretamente, a amar piamente, a desejar o céu inteligentemente. Testem as palavras e vejam por si mesmos, e se encontrarem qualquer outra coisa, afastem-na.